Como a Umbanda encara a morte? A morte, para uma grande maioria, é um assunto tabu. Seria tão incerto quanto entrar em um barco e enfrentar uma noite escura em pleno mar. Mas se tantas culturas, desde o início dos tempos, creem vida após a morte e reencarnação, como tantos a temem? É o que vamos discutir nesse vídeo. Por mais a ciência tente negar, o entendimento sobre o que é a morte e o plano espiritual, além do mundo em que vivemos, está impresso no mais profundo em nossas almas. Muitos médiuns descrevem a presença de espíritos perturbados, presos entre o mundo espiritual e o nosso, causando algumas doenças, maltratando os vivos e desejando vingança. Temos pesadelos em mundos sombrios, onde somos perseguidos por espíritos malfeitores. Percebemos vultos por toda parte, com a certeza de que são almas de mortos e não outra coisa qualquer. Muitos poderão pensar que isso é cultural, imposto pelo cinema trazido por Hollywood. Mas quando percebemos que ocorre em todas as culturas e tempos possíveis, perceberemos tratar-se de uma realidade. Como costumamos dizer em tom de brincadeira, morrer faz parte da vida. E morrer, para um umbandista ou espiritualista, não é o fim de tudo, mas apenas o fim de um ciclo. Morrer significa transformação, como tão bem nos fala Krishna em seu Bhagavad Gita, no capítulo 2, 22. Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. Portanto, para alguém que já compreendeu a natureza da existência, morrer é um simples ato de trocar a roupa. Mas a ilusão da matéria é impiedosa e nosso grande inimigo é o apego. Apego ao corpo físico, quando exageramos em seus limites. A riqueza que foi conquistada, muitas vezes, sabe-se como. Aos nossos companheiros de jornada, como se fossem um apetrecho de nossa coleção. Aos filhos que cremos serem nossos, como nossa casa, nosso automóvel. Quando nos desviamos no crime, no ódio, na vingança, transformando uma vida que deveria ser leve em uma cruz do mais intenso sofrimento que arrastamos junto a nós. Mas nem todos morrem em situação lamentável. Morrer bem é a finalização de uma vida ou vidas que vivemos bem. Através das experiências científicas de EQM, experiência quase-morte, muitos estudiosos se debruçam sobre esse assunto atualmente, tentando desvendar experiências coletivas que intrigam a ciência médica. Milhares de pessoas no mundo inteiro falam do que perceberam quando estiveram quase mortas, e há relatos absurdamente reveladores. A maioria descreve padrões, deixando claro que isso seria comum. Um dos maiores cientistas que estudam o assunto é o norte-americano Dr. Raymond Moody Jr., cujos livros são referência desde o religioso ao meio científico mais sério, com milhares de exemplares vendidos. Ele nos fala que entramos em um túnel escuro em direção a um foco de luz, penetrando em um mundo muito mais real do que aquele que vivemos. As pessoas retornam com absoluta certeza que viveram aquilo, sem a menor dúvida. É um ambiente indescritível pela paz que sentem, e muitos falam que voltam
com a certeza de que Deus é uma verdade absoluta. Outros descrevem cores que não existem. Alguns outros reencontram familiares já mortos, amigos ou desconhecidos que lhes dão instruções através de palavras ou telepatia. Nesse mundo, o tempo como conhecemos não existe. Relatam que tiveram horas conversando com pessoas, quando sua quase morte ocorreu em instantes aqui nesse plano físico. O que todos sentem é que ao retornarem, a morte perde todo o sentido. Retornam com mais paz, mais serenidade para enfrentar problemas, certos de que a vida tem um propósito. Para a Umbanda, quando vivenciamos a espiritualidade em nossos terreiros, tudo se torna muito real. E a morte, de fato, é apenas nosso regresso à pátria de nossas origens. A pátria cuja bandeira é o amor de Deus a todos nós. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.